Continuando aqui nosso papo com o Álvaro Garcia, acho que a gente vai voltar agora 100% para a parte de marketing, já estávamos todos ansiosos com esse momento. E aí, acho que começar, Álvaro, você falou um pouco na primeira metade também sobre o papel do marketing, mas eu queria que você enfatizasse um pouco mais o que é que você enxerga que é o principal papel de marketing hoje em dia nas organizações. Acho que você já falou do que mudou, do que é o core, na verdade, do marketing para você, mas queria que você reforçasse um pouco o que é que você acha que para você sempre foi e sempre será o papel do marketing nas organizações. Olha, Bruno, eu brinco que, para mim, a maior frustração numa empresa é quando tem um cargo de Chief Growth Officer. E esse cargo não é o marketing. Porque, para mim, o papel do marketing é gerar o crescimento da empresa e o crescimento sustentável da empresa. Então, para mim, essa é a missão do marketing da empresa. Se ele não estiver ocupando esse espaço, né, outras áreas vão estar ocupando e provavelmente vai ser uma jornada muito mais de curto prazo. Então, acho que o marketing tem que ser aquela área da empresa que, primeiro, entende profundamente o consumidor, o mercado e as tendências. Então, quem tem que enxergar mais o longo prazo e para onde o negócio tem que ir, tem que ser o marketing. Isso tem que estar embasado, isso tem que estar com as informações e com o material correto para que as pessoas saibam, putz, então essas são as oportunidades. Segundo, o marketing tem que ajudar a empresa e liderar a conversa de escolher essas oportunidades. Quais oportunidades a gente vai priorizar como negócio. E terceiro, o marketing tem que traduzir isso em soluções para o consumidor. Em produtos, em campanhas, em ações, em promoções, em soluções que façam que o consumidor compre aquilo e engaje com aquilo para gerar o crescimento da empresa. Então, o papel do marketing, para mim, é e tem que ser gerar o crescimento sustentável da empresa. Se ele não estiver fazendo isso, não está fazendo o seu papel. Marketing não é propaganda, marketing não é campanha, marketing é crescimento. Se não vier o crescimento, o marketing está fazendo o seu papel. Ótimo, acho que só para conectar, depois ele passa para a próxima, você falou sobre priorização, acho que você foi gestor de empresas com diversas marcas. Acho que como é essa gestão de priorização de marcas, né? Acho que empresas que têm, sei lá, 10, 15 marcas, como as empresas priorizam, acho que como é para você também drivar essa conversa com a organização e falar, beleza, eu vou focar nessas aqui para esse ano, não dá para focar em todas, também as verbas das empresas também costumam ser limitadas, né? Não são ilimitadas. Como é para você essa conversa e o gerenciamento como CMO de empresas que têm diversas marcas? Bom, acho que a primeira coisa você tem que começar com, se eu fosse traduzir talvez de uma forma bem didática, como é que eu vejo o planejamento estratégico, onde é que está o papel do portfólio nisso, né? A primeira coisa que a empresa tem que definir é where to play. Então, parte dessa questão das oportunidades, dos negócios, segmentos, então onde que a empresa vai querer atuar e onde ela não vai querer atuar. Então, a primeira coisa é definir where to play, que é uma escolha já importante que marketing tem que liderar. Depois vai para o segundo passo, que é o how to win. Então, se eu quero jogar nesse segmento, nessa categoria, tá bom, como é que eu vou ganhar nesse segmento? E para mim aí entra a conversa do portfólio das marcas. Então, se eu quero crescer nesse segmento específico, eu tenho a marca correta, ou as marcas corretas, tenho o portfólio correto para isso? Então, essa é a segunda parte. E o terceiro passo é o que a gente chama de what it takes, que aí a gente entra na parte mais hard, de tem um recurso suficiente, tem um investimento suficiente, tenho a fabricação, a produção, a capacidade de distribuição suficiente. Então, acho que o marketing tem que liderar essa conversa completa. Quando a gente dá um zoom na parte do portfólio em si, então você já sabe onde você quer chegar, o portfólio, já sabe o where to play, tem um portfólio de marcas ali que você vai poder atuar, e se você tem muitas marcas, geralmente você cai na questão de priorização. Você fala, putz, você tem uma marca só, é mais fácil. Então, em teoria de priorização, você fala, pô, tem as oportunidades todas, eu vou priorizar a oportunidade, mas a marca é a minha, essa que eu tenho. Se você tem muitas oportunidades e muitas marcas, o segundo desafio agora é a priorização. E eu acho que a gente tem que fazer uma priorização pensando em suficiência. Não adianta nada você ter 5, 6 prioridades de marca e você não tem investimento suficiente nas 5, 6 prioridades de marca. Você está fazendo um trabalho ruim. Então é melhor você ter 3 ou 2 e nessas 2 você ter a suficiência de investimento para realmente mover a agulha do que você espalhar seu recurso e depois no final das contas nada funciona. Então acho que essa jornada de você fazer a escolha disso, eu tenho 10 marcas, eu consigo investir nas 10, são 10 oportunidades. Oportunidade sempre vai ter. 10 oportunidades, tem as 10 marcas perfeitas, excelente. Por isso que entra o what it takes. Eu tenho recurso suficiente? Aí você volta e fala, putz, não tenho, consigo fazer metade disso. E aí você volta, e aí eu acho que tem uma intencionalidade na gestão do portfólio. A pior coisa é você deixar o portfólio sem foco correto e sem clareza de papel e o que você vai investir e o que você não vai investir. Porque as pessoas naturalmente vão acabar criando coisas para todas as marcas. E fica, pô, por que a gente não faz isso com essa marca pequena? Pô, tem uma oportunidade, tem uma ideia, alguém me procurou, podemos distribuir isso.
e você tem que intencionalmente falar, olha, a gente tem dinheiro suficiente para investir nessas 3 marcas, esses são os planos para essas 3 marcas, e as demais, vamos ser, por exemplo, vão ser gerenciadas só no ponto de venda. Ponto final. Ah, mas tem uma oportunidade aqui para a quarta marca. Não, esquece. Você tem que ter a clareza e a certeza de falar, não, você vai focar no que você combinou e essa aqui você não vai fazer. Então, é uma jornada, é fácil falar, difícil fazer, porque as oportunidades surgem, as pessoas gostam de uma marca, muita oportunidade, e é papel do marketing sempre estar fazendo um trabalho de dizer sim, o que faz sentido, e dizer não, o que vai desfocar a companhia. Senão, você não move a agulha no final das contas. É bem de curiosidade, deixa eu fazer a próxima, mas só de sim ou não. O marketing também às vezes tem um apego emocional a alguma marca. Você tirar um investimento de um outro, você fala, caramba, aquele gerente fala, nossa, eu gosto tanto daquela marca, tem um pouco de apego também Sem emocional. dúvida nenhuma. Porque as marcas falam com as pessoas, falam com os É, consumidores, falam com propósito. Então, as pessoas, quanto mais próximo está das marcas, mais se apaixonado você fica. é. Por isso que é o papel das pessoas mais seniors. Você não pode delegar a decisão. Eu sou muito favorável ao empoderamento das pessoas, mas tem algumas decisões que elas precisam ser centralizadas. A decisão de priorização, ela tem que ser centralizada. Porque se tem 10 gerentes de produto e falar, vocês priorizem as marcas de vocês, qual que vai ter investimento, qual que não vai ter. Não tem a menor chance disso acontecer. Né? Então, acho que é papel dos líderes mais seniors fazerem as grandes escolhas e as escolhas duras. E depois comunicar corretamente para quem não foi escolhido, para as marcas não escolhidas e para as pessoas que não vão ter a verba, qual é o seu papel, qual é o seu papel, qual é a sua função, como é que você vai trabalhar uma marca sem investimento, né, mais focada no curto prazo, enfim. Mas, com certeza, tem um apego emocional e é parte do desafio. Sim, Porque sim. se você for nessa hora pelo coração, você não toma as boas decisões e vai fazer besteira. Boa. Eu queria falar um pouquinho agora sobre investimento e assim que você falou sobre a gestão de multimarcas e tal. Uma das coisas que todo marketeiro precisa de ver são as tendências de consumo. Como que o consumidor está indo, que produtos ou marcas gosta mais. Isso mexe muito com o orçamento anual, trimestral e tal, e sobretudo a estratégia de produtos e marcas. Como você trabalha essa parte aí mais de tendências de consumo, dicas que você gostaria de dar aqui para nossos followers? Olha, Santiago, eu acho que tem várias formas, né? E eu acho que para você, toda vez que você fala de futuro, não existe uma certeza. Né? Então você tem, quanto mais você conseguir ampliar a sua fonte de informação, mais chance você tem de navegar na direção correta. Né? Não perfeita, mas na direção correta, pelo menos. Então eu procuro sempre combinar vários fatores para trabalhar com isso. Então, por exemplo, você tem todas as categorias, você tem relatórios e empresas que são especializadas em trabalhar tendências. Então essa é uma fonte de informação importante. Trabalhei em cosméticos, você tem relatório de tendência de cosméticos, de moda, você tem relatório de tendência de alimentos. Então essa é uma fonte de informação. Outra fonte de informação grande é você olhar o que está acontecendo em outros países. Né? Então é muito bom você fazer um espelhamento e falar, putz, a gente está claramente alguns anos atrás nessa categoria de tal país. Então o que está acontecendo naquele país? Então quando eu trabalhava em cosméticos, por exemplo, a gente fez uma viagem para a Coreia do Sul. E a gente levou o time, levou alguns clientes para a Coreia do Sul, porque lá os caras estão anos na frente de cosméticos. Então, o que os caras estão fazendo aqui? Isso ajuda demais você falar, olha onde o mercado pode ir. E aí você, como líder, pode ajudar ao mercado a caminhar naquela direção. Né? E a terceira coisa, eu acho, é a curiosidade de olhar o que está acontecendo hoje, os sinais. Falando com consumidores, estando na rua, visitando fóruns, participando de feiras. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de ir para o SXSW, o Web Summit, participar de fóruns de CMOs, que nesses momentos você recebe um monte de informações, de visões diferentes que fazem você pensar e falar, puta, sai da minha caixa, pensei uma coisa que eu não tinha pensado, olha que interessante isso. Então, para mim, você tentar direcionar o seu negócio da melhor forma possível, você tem que trabalhar com todas essas fontes e tentar extrair, né, o que é comum, o que é mais provável de todas elas. E saber que você vai errar boa parte disso. Mas se você, pelo menos, a direção estiver correta, você já está levando o negócio para um bom caminho. É que você falou sobre esse último ponto, sobre possivelmente você vai errar, né? Porque, lógico, você está experimentando. Uma das coisas, por exemplo, de tendências de consumo é internacionalizar ou tentar de trazer tendências que estão fora para o mercado local. E
pelo menos, falando um pouco mais de moda, tem uma tendência agora, nos últimos tempos, não sei se você viu, sobre trazer a parte da imagem dos asiáticos, do mercado asiático, né? E isso era impensado nos trás. Tipo, como a moda de outros países, bom, sempre Paris e toda essa parte sempre foi tendência, mas agora a gente está olhando outros mercados, como por exemplo o mercado asiático, né? Que usam essas figuras para fazer publicidade e para, de alguma forma, influenciar o mercado local. É um ótimo ponto, porque para mim isso é um sintoma, de novo pensando no consumidor, né? É um sintoma de como é que a gente está se alimentando de informação. Porque nós no Brasil, né? Falando do Brasil especificamente, poucos anos atrás, a nossa principal fonte de informação externa era os Estados Unidos. A gente só consumia conteúdo dos Estados Unidos. E 10% da Europa. Era isso, a nossa consumo nem da América Latina, né? A gente não ouve música da América Latina, a gente não assistia, talvez, alguma novela do México. Então, a nossa fonte de informação era muito restrita a esses poucos lugares. Hoje, com Netflix, com Amazon Prime, com tantas plataformas de streaming disponíveis, Disney Plus, etc., e com a quantidade de conteúdo internacional que está surgindo nas plataformas, as pessoas estão começando a descobrir outros inputs culturais. Né? Você mencionou algumas, né? O K-pop, os doramas, né? Que estão bombando, né? Novelas turcas. Novelas turcas estão tendo um puta de um sucesso. Então, porque as pessoas estão tendo acesso a isso, né? E aí você, de novo, a dinâmica nossa de relação digital, né? Você assiste isso no Netflix, você comenta com algum amigo, o amigo vai assistir também, aí vira tendência, aparece lá no algoritmo, outra pessoa vai receber, e aquela coisa vai levando. Então, acho que isso só enriquece, né, o que hoje o marqueteiro, por exemplo, precisa se preocupar. Ele precisa entender um pouco o que está acontecendo nesse contexto para ver como é que eu associo minha marca, como é que eu entro nessa conversa, como é que eu me aproveito disso para conseguir gerar negócio para minha empresa. Eu acho que é um ponto super importante que a gente está vendo, acho que você está ratificando um pouco isso, que inovação ganha cada vez um papel maior nas organizações, né? A gente não via tantas inovações como a gente vê nos últimos anos. Eu falo em diversos mercados, não só de bem de consumo, enfim, diversos mercados são marcados por inovações, sempre inovações disruptivas no mercado, que vem para ganhar espaço dos produtos que sempre... Falar do chocolate, vem um produto diferente, enfim, um recheado do chocolate, ou algum, não sei, a parte de café, tem os super cafés que tem hoje em dia, cada vez mais inovação ganhando importância. Eu queria perguntar para você o papel do marketing na parte de inovação, né? Acho que você falou sempre, o marketing é o driver, né, do crescimento, ou seja, o marketing tem que trazer o crescimento. Quando o crescimento está vindo cada vez mais de inovação, ou seja, está querendo dizer que essa cadeira de inovação cada vez ganha maior importância dentro do marketing, a gente pode ler mais ou menos assim? Eu acho que inovação, Bruno, ela é fundamental para as empresas. Né? Eu acho que se a empresa não inova, ela vai ficar estagnada no tempo, e como o Santiago acabou de perguntar, né, o mundo culturalmente está tão rápido, mudando tanto, que se você não avança no tempo, você vai ficar para trás. Alguém vai pegar um nicho, alguém vai enxergar alguma coisa, alguém vai entrar e vai comer um pedaço do seu bolo e você vai perder esse bolo. Então, eu acho que inovação é fundamental para as empresas. E acho que eu falo para as empresas que não é só do marketing o papel. Óbvio que o marketing, como tem a conexão com o consumidor, tem os produtos, as marcas, acaba tendo a parte mais visível. Mas se a empresa não traz inovação para o seu DNA, o que o marketing estiver propondo vai ficar metade do caminho. Vai travar. Porque inovação é risco. Inovação é fundamental, é um paradoxo, né? Inovação é fundamental, todo mundo concorda. Mas ao mesmo tempo, você pegar todas as empresas, 80% do negócio é produtos consolidados. É core, Aí você fala, então vamos focar só no core. É. Só que se você fizer só isso, você não inova, aí o futuro não vem. Então você tem que trabalhar esses dois lados. Você tem que saber que 80% do seu negócio continua sendo core, você tem que alimentar o core e tal, mas você precisa inovar. E sabendo que da inovação, 30%, 40% no máximo vai funcionar. Talvez menos que isso. E você vai ter que lidar com isso o tempo inteiro. Mas a empresa precisa ter isso no seu coração. Eu trago um exemplo do meu passado. O Grupo Boticário, por exemplo, há 10 anos atrás, estava muito atrás da Natura, muito atrás de outros concorrentes no mercado. Hoje é um líder no Brasil. E parte dessa liderança vem porque é uma empresa que tem inovação no seu DNA. É inovação de supply chain, inovação de e-commerce, inovação de digital, inovação de comunicação, inovação de produto, inovação de ciclo, inovação de canal. A empresa vive inovação. Isso levou a empresa a triplicar de tamanho nos últimos 10 anos. Então, para mim, inovação é fundamental para a companhia e não pode ser um papel só do marketing. Senão, metade das coisas foram propostas vai morrer na praia porque a empresa não está preparada para aquilo. Bom ponto. Eu queria conectar também a parte de investimentos, antes de passo, a gente falou de investimento, falou de inovação, e como é que o profissional de marketing
se nutre e usa cada vez mais os dados na tomada de decisão de investimentos, né? Olha no ROI, enfim, diversas métricas que tem, mas acho que cada vez mais esse mundo cada vez mais digital, né, e com muito mais informação que você tinha antigamente, provavelmente quando começou a carreira, como profissional de marketing usa cada vez mais esses dados na tomada de decisão de alocação de investimentos. Eu acho que isso é fundamental, né? Hoje em dia não dá mais para você operar, trabalhar no marketing sem trabalhar com dados, sem trabalhar com resultados, sem medir o que está fazendo. Então, você tem que trazer isso, tem que ser uma das obsessões do marketing, tem que ser a parte de métricas. Mas, e eu sempre falo sobre isso, você tem que diferenciar o que é uma métrica de curto prazo e o que é uma métrica de longo prazo. Porque muitas vezes se misturam as coisas. E é muito mais fácil você fazer uma medição, por exemplo, de uma campanha digital de e-commerce, porque você tem toda a métrica ali. Né? Você mede quanto você investiu, qual foi o impacto, quantas pessoas converteram, quanto gerou de venda, qual foi o lucro daquilo. Putz, isso é lindo. Mas isso está construindo sua marca? Está preparando o seu futuro? Está fortalecendo a imagem da sua marca para que tenha mais lealdade e construir no futuro? Você não está medindo dessa maneira com essas métricas. Então, acho que o papel do marketing é conseguir separar e agrupar as métricas de acordo com os objetivos complementares. O que é métrica de curto prazo, que você tem que medir regularmente e tomar decisões de curto prazo? E o que são métricas de médio e longo prazo que você precisa medir, tomar decisões também, mas com outro horizonte e com outro peso de conversa. Tem que navegar nos dois lados. Se você for muito para um lado ou muito para o outro, você vai falhar. Então, essa é parte da jornada do marketing hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Boa. Cara, infelizmente já estamos quase que fechando aqui o tempo, mas, cara, eu tenho uma lista aqui de perguntas aqui, eu gostaria de ficar, tipo, mais 30 minutos, mas infelizmente a gente não consegue. Mas eu gostaria de encerrar aqui, Álvaro, com duas perguntas. A primeira, um pouco a gente falou, né, inovação, tecnologia. Como você vê hoje o marketing, tá, em relação com anos anteriores, sobretudo a partir da evolução da tecnologia? E minha segunda pergunta vai mais direcionada para as marcas. Você vê que as marcas hoje são menos arrojadas em termos de publicidade, ou seja, são menos criativas. Isso pegando o gancho do que a gente falou um pouco, né? Antes você via mais publicidade e agora parece ser justamente o contrário. Já não tem tantas marcas que estão apostando para grandes comerciais, ou pelo menos como a gente tinha no passado. Eu acho que, primeira coisa, o marketing está mais complexo, sem dúvida nenhuma. Acho que quanto mais você tem, você lida com pessoas consumidores, você lida com dados, né? A forma como os consumidores se relacionam com as marcas, com o consumo entre si, muito mais difícil, muito mais complexo. Acabamos de falar sobre isso. Então, isso gera uma complexidade enorme para o pessoal de marketing poder navegar e conectar suas marcas ali. E segundo, o marketing hoje em dia também acaba sendo cobrado, né, e visto nas empresas de forma diferente. Tem empresas que é visto o marketing como performance. Então, acho que marketing está numa posição bastante desafiadora mesmo. Desculpa, a sua segunda pergunta, Santiago. A segunda pergunta era mais direcionada com publicidade, um pouco mais arrojados, né? Deixa eu voltar então para a resposta, eu respondo as duas coisas. Talvez regulamentação também tem algumas coisas assim, né, que mudou de regulamentação, porque antigamente as propagandas arrojadas realmente era muito na parte de bebidas alcoólicas. Eu lembro aqui no Brasil, de Skol e diversas outras, até incentivando bastante o consumo, que eu acho que teve muita regulamentação depois sobre isso de incentivar consumo excessivo e tudo isso. Acho que tem um pouco também de regulamentação, provavelmente também nessa redução, principalmente de bebidas alcoólicas de propaganda, né? Bom, eu acho que, respondendo a sua pergunta, Santiago, acho que a parte, primeiro, o marketing ficou muito mais complexo. Né? Então, hoje em dia, você lida com um consumidor que está muito mais omnichannel, a forma de consumir, a forma de se comunicar, se relacionar, tudo isso é muito mais difícil, exige do marqueteiro um conhecimento, um entendimento muito mais profundo. As medidas, né? Falando um pouco de dados, então tudo pode ser medido, você quer avaliar, você quer mensurar, você quer escolher, etc. Então, acho que hoje o marketing está numa posição muito mais complexa. E acho que isso tem efeito na sua segunda pergunta, que é por que hoje não vemos propagandas talvez tão ousadas, tão disruptivas, etc. Eu acho que é um pouco causa e efeito disso. A complexidade, ela gera um estresse no sistema. O marketeiro muitas vezes se vê obrigado a provar aquilo, a comprovar, então tem o dado, como é que você prova que isso vai dar certo e não vai dar certo, e mede, etc, etc. E o risco que muitas vezes as empresas correm é de ficarem jogando play safe, né? Jogando de uma forma mais segura e menos arriscada. E acho que essa é uma oportunidade que as pessoas de marketing têm. Talvez fechando com um case, né?
Eu tenho muito orgulho do case do Morumbis que nós fizemos na Mondelez, por exemplo. Né, que é um case que talvez foi reconhecido o ano passado como talvez uma das melhores jogadas de marketing, porque ele foi muito ousado e talvez muitas pessoas não teriam feito, porque é muito difícil de você medir o efeito no curto prazo, que é o que as pessoas têm mais segurança de medir, né? Você quer medir o curto prazo, você vai gerar quanto de venda nos próximos meses, e a conversa do Morumbis nunca foi a venda no curto prazo, sempre foi como é que eu coloco a marca Bis num nível de conhecimento, top of mind, relacionamento e talkability, que vai ampliar o meu potencial de crescimento dessa marca no futuro. Que vai gerar alguma venda no curto prazo, sem dúvida, mas não é isso que vai pagar a conta. O que vai pagar a conta é essa marca mudar de patamar, de ser uma marca que era uma marca conhecida, mais envelhecida, para virar uma marca que é falada, é diferente, tá, etc. O potencial de crescimento vai ser medido na jornada de longo prazo. Mas talvez o grande desafio desse projeto, e as pessoas que aprovaram esse projeto foram poucas, né, e tomaram um risco grande na época, foi difícil justificar no curto prazo, tem que tomar um risco pensando no longo prazo, e no final das contas está caminhando na direção certa, mas para mim mostra um pouco da complexidade do marketing, e porque talvez às vezes as grandes ideias mais inovadoras podem muitas vezes morrer na prancheta, né, porque alguém na tomada de decisão pode falar, se não justificar no curto prazo, se não tiver um caso específico que assina aqui sem dúvida nenhuma, não vou em frente. E comportamento humano não é assim, né? A gente tem que tomar algum risco, com ciência, mas tomando algum risco. Esse é o balanço que a gente tem que buscar sempre. Muito bom, Álvaro. Se não tiver um payback curto, então muita gente não assina o cheque, essa que é a verdade, né? Não enxerga. E pode perder uma oportunidade enorme. E é isso. Agradecer bastante aqui a presença do Álvaro com a gente hoje, Santi. Acho que foi enriquecedor a conversa. Muito obrigado, Álvaro. Acho que saímos dessa conversa muito mais inteligentes, eu diria, com muito mais conhecimento e liderança de marketing. Super obrigado, Álvaro, pela presença. Foi um prazer. Obrigado, Santiago. Obrigado, Bruno. Foi um prazer participar com vocês aqui. Parabéns pelo programa Market Chef. Boa. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.